Bom, pessoal, dando continuidade ao primeiro vídeo, agora nós vamos falar um pouco sobre, de fato, como é a medicina aqui, o processo de entrada, como é que você estuda medicina integralmente aqui, como é que você, médico do Brasil, faz residência aqui no Reino Unido, como é que funcionam as especialidades, como é o registro, como é o salário, como é a vida. Vamos falar um pouco disso, certo? Primeiro, eu gostaria só de mostrar para vocês como era a minha timetable, como era o meu horário durante o meu estágio, o primeiro estágio que eu fiz de gastroenterologia, certo? Como eu falei para vocês, o estágio era de segunda a sexta e a gente tinha tanto clínica como discussões, como visitas às enfermarias. Eu vou só tentar dar uma explicada rápida para vocês entenderem um pouco como era que funcionava aqui, certo? Então, por exemplo, aqui na segunda-feira nós tínhamos o que eles chamam de ward round. O que seria isso? Seria a visita à enfermaria. Então tínhamos visita na enfermaria, por exemplo, na segunda e na quinta. Então visita com médico, com residente, com enfermeira, com aluno, certo? Tínhamos os que eu falei também discussões de casos um pouco mais complicados. É que a gente falava aqui de Apex Radiology. Esses casos eram discutidos casos de pacientes que na gastroenterologia estavam com dificuldade de ter um diagnóstico e um diagnóstico principalmente baseado por imagem. Então juntava radiologista, residente de gastrologia, de gastroenterologia, de clínica, e a gente discutia esses casos. Depois continuava lá com mais discussões também. Depois, às vezes a gente discutia casos com patologistas, que é com a parte de histologia. Aí já passava para a terça-feira, onde tinha o round da hepatologia, que era também para discutir casos difíceis da hepatologia, certo? E assim continuava. Na quinta-feira também a gente discutia casos difíceis relacionados a transplante. Na sexta-feira, casos difíceis relacionados com inflammatory bowel disease, que é doença do intestino inflamável, né? Do intestino irritável. Então, como vocês podem ver aqui, eu também tinha clínica. Eu ia para a clínica junto com os residentes, com os consultantes. Então, por exemplo, na terça-feira eu ia para a clínica N, ficava lá com o consultante à tarde na clínica de transplante de fígado, avaliando o paciente, se o paciente estava apto para receber fígado, o paciente que já tinha recebido fígado, como é que estava. Então, essa é a clínica do transplante. Na quarta-feira, por exemplo, eu ia para a clínica que eles chamam de APGI Clinic, que seria examinar a parte gastrointestinal do sistema digestório, a parte superior, né? Que era feita por um consultante especialista em tratamento com radioablação, um tratamento endoscópico minimamente invasivo, né? Que, por exemplo, ele tratava esôfago de Barré por radioablação, câncer por radioablação. Então era bem interessante. Então era o consultório para os pacientes que depois iam passar para o tratamento com ele na endoscopia, que era na quinta-feira. Então na quinta-feira à tarde eu passava a tarde vendo endoscopia. Aí eu podia escolher o que eu queria ver, se eu queria ver colonoscopia, se eu queria ver radioablação, certo? Então tinha vários procedimentos, é bem legal também. Na quarta-feira eu ficava lá na clínica novamente. Eu podia ficar tanto na parte de hepatologia geral ou também na parte de doenças do intestino, na parte luminal. Basicamente era isso, gente. Então, e por último, na quarta-feira, eu tinha a parte de. Na sexta-feira, eu tinha a clínica de doença do intestino inflamável. A gente pegava muitos casos também de doença de Crohn. Essa parte era bem interessante. E na sexta, exclusivamente na sexta, tinha uma tarde livre só para eu fazer trabalho prático. Aí, como vocês podem ver, aqui é ward work. Então eu escolhi o que eu queria fazer. Se eu queria pegar histórico, se eu queria fazer exame físico, se eu queria tirar sangue, fazer punção venosa. Aí sempre que eu ia fazer alguma coisa, eu tinha que avisar algum enfermeiro, algum médico, quem tivesse disponível lá para me acompanhar. Era bem interessante. Então essa é a timetable, só para vocês terem uma noção de como é uma eletiva, como é que funciona uma eletiva aqui. Bom, então vamos lá, vamos falar de fato como funciona a medicina aqui, certo? Gente, a carreira na medicina aqui no Reino Unido é um pouquinho diferente no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Reino Unido existem 32 escolas médicas. No Brasil a gente tem 248 escolas médicas, né? E a população total do Reino Unido são 62 milhões de habitantes, enquanto no Brasil a gente tem 200 milhões, eu creio. Então a gente tem um número gigante de escolas médicas, né? Nem todas com boa qualidade, como as que tem aqui. Então, tipo, aqui não tem escola médica ruim. Tem umas muito boas, como Oxford, Cambridge, Londres. Tem umas não tão famosas, não tão conhecidas.
Então, essa é a ideia. No Brasil, a gente sabe que a gente tem excelentes escolas e tem péssimas escolas, algumas inclusive até fechadas por isso. Então, vamos lá. A carreira geral. Então, você tem que fazer aqui a escola de medicina, medical school. Depois da medical school, que pode durar de 4 a 6 anos, também diferente do Brasil, que a nossa escola sempre dura 6 anos. Depois disso, você vai passar por uma parte chamada Foundation Program. Esse Foundation Program, gente, eu vou falar dele mais pra frente, mas ele é o nosso internato. São 2 anos. Se a gente comparasse esse Foundation Program com o Brasil, ele seria pra gente nosso internato. Então, eles têm 4 a 6 anos de aula teórico-prática, que seria o nosso ciclo básico e ciclo clínico. O deles leva de 4 a 6 anos. Depois disso, eles passam mais 2 anos só na parte clínica, na parte prática mesmo, que é esse Foundation Program. E outra coisa, eles são pagos durante o internato deles, certo? E muito bem pagos, diga-se de passagem. Mais pra frente eu vou falar isso. Então, terminou o Foundation Program, eles vão aplicar para a residência, que é o treinamento de especialista, né? Que a primeira parte, a parte mais geral, dura de 1 a 3 anos. Que é como se fosse, por exemplo, fazer clínica geral, fazer cirurgia geral, para depois fazer outra especialidade, certo? Todos da escola médica para o Foundation Program não tem prova, certo? Não tem, todo mundo tem vaga garantida. Assim como nós temos vagas garantidas no internato, eles também têm no Foundation Program. E outra coisa, eles só recebem a licença médica depois do Foundation Program, ou seja, eles passam 8 anos para receber a licença médica, certo? Então, para especialista, então já tem prova, então para entrar no R1, no caso aqui no ST1 que eles chamam, tem que fazer a prova para entrar. E é muito concorrido e tem pouca vaga, e não é todo ano que tem vaga para todas as especialidades. Por exemplo, às vezes tem para neurocirurgia, tem ano que não tem, então é bem interessante isso. Então fez os primeiros 3 anos, o que eles chamam de treinamento primário, se pudesse dizer assim, treinamento Early Specialty Training. Então, depois desse treinamento básico, eles passariam para o treinamento especialista mesmo, né? Para continuar no Field Specialist Training, que é de 3 a 6 anos, certo? Desculpa, de 1 a 6 anos. Então, por exemplo, neurocirurgia você vai passar mais 6 anos após o tratamento, após a primeira parte, a parte básica. E depois, até você chegar lá no nível, depois de você terminar sua especialização, você vai passar por cursos, por aprimorações, por escola, como é que eu posso falar? Ensino continuado, para você então se tornar um consultant, que é o chefe da área, ou então um GP, que é o clínico geral consultante da área, que tem mais experiência em clínica. Ok? Então vamos continuar. Então, como é que eu entro numa escola médica aqui? Se eu sou aluno daqui, eu terminei o ensino médio, quero fazer medicina, o que é que eu faço? Ou se eu sou do Brasil, terminei o ensino médio e quero fazer medicina. O que tem que fazer? Primeiro a gente tem que saber quais são os diferentes tipos de médicos, de escolas médicas que estão que estão disponíveis no Reino Unido, que são 32, como eu já falei. Depois você tem que escolher por que você vai tentar escolher o melhor a escola médica para você de acordo com os critérios que ela cobra. Critério de entrada, o que você precisa ter, certo? Você vai entrar num site chamado UK Applications, que é o site que gerencia toda a aplicação das escolas médicas, é feito todo online. Se eu pudesse comparar no Brasil, compararia ao SISU. Também tem que ver que as escolas médicas daqui não é só vestibular como a gente tem no Brasil. Todas as escolas médicas aqui trabalham com entrevistas também. Então você faz uma entrevista, você se inscreve no site. Depois que você se inscreve no site, você vai mandar uma carta até para 4 universidades. Assim como eu mandei, por exemplo, antes de vir para cá. Então você vai mandar uma carta para essa universidade dizendo por que você quer fazer medicina, por que é importante para você. A partir dessa carta, aí você vai passar pela entrevista, certo? Depois da entrevista, você vai passar depois da entrevista, você vai passar por uma seleção de currículo, que é o que eles falam, que é ver o que é que você tem. Se você tem alguma experiência extracurricular, se você fez trabalho voluntário, quais são suas notas, que tem que ter notas muito boas para entrar em medicina. Vou falar disso mais para frente, assim como no Brasil. Certo? E você tem que fazer exames. Algumas escolas médicas cobram exames para entrar com vestibular. Algumas não, todas têm exames médicos. Algumas mais de um, e algumas só um, alguns mais específicos, mas todas elas têm que fazer exame de admissão no vestibular, que não é a parte mais importante, é um somatório. Depois você tem que
E é sempre importante você ter noção, não foi aceito para a escola médica agora. Então, geralmente, quando as pessoas não são aceitas na escola médica, o que é que elas fazem? Elas vão procurar fazer um curso de 3 a 4 anos para se preparar para a escola médica. Por exemplo, eu estou fazendo esse curso chamado Biological and Biomedical Science, que dura 3 anos. Muitos dos meus colegas, quando terminar, não vão trabalhar nessa área. Eles vão então fazer vestibular para medicina de novo, para ver se consegue. Certo? Então, continuando, mostrando um pouco aqui mais detalhado como funcionaria. Então, você faz a escola médica, você faz 2 anos de Foundation Program, que seria o nosso internato, aí mostra as vias que tem. Desculpa, gente, com licença. Então, você pode fazer especialista para fazer clínica médica, que seria o GP, que dura 3 anos. Você pode fazer um treinamento especializado em alguma área, que é uma área que seria que é acesso direto, eu vou explicar mais para frente. Ou você pode passar por um treinamento pelo que eles chamam de Core Training, que dura de 1 a 3 anos, que também vou explicar mais para frente, que é só para mostrar um cronograma geral. Todos os finais, se você passar nos exames das escolas, das especialidades, concluir a especialização toda, você pode chegar ao nível máximo que é aqui, que é Consultant, certo? Ou GP. Voltando para lá para a Medical School, como eu falei. Então, os detalhes aqui novamente falando, você vai preencher no UCASE, que é o site, você vai dar endereço, qualificação, histórico, você vai escrever para a escola. E é importante falar, gente, que isso é muito caro, certo? Então, se você terminou o ensino médio no Brasil e está querendo fazer medicina aqui, se prepare, que você vai gastar muito dinheiro. Quem é daqui da Europa, do Reino Unido, é um pouco mais barato para eles, mas para a gente não é não. Certo? Então, se você quer entrar em medicina, obrigatoriamente aqui você tem que ter o que eles chamam de A-Levels. Você tem que ter excelentes notas nas disciplinas de biologia, química, física, certo? Então, é o que eles geralmente costumam falar, a rota para a escola médica são os A-Levels. Os A-Levels é uma espécie de, durante o ensino médio você escolhe. Você tem no segundo ano, aí você vai fazer agora o A-Levels. Aí você escolhe biologia, química, física. Quem vai fazer, por exemplo, sei lá, filosofia, deve escolher história, inglês. Então, quem vai fazer medicina tem que escolher os A-Levels, como se fosse o terceiro ano do ensino médio, em biologia, química, física, essas áreas. Ok? Existem outras rotas, se você não quiser pegar ou fazer o A-Levels, você pode fazer outros cursos, outros preparatórios, que são qualificação imediatas, mas você pode fazer também. Ok, depois dos A-Levels, depois disso, o que é esperado para você entrar numa escola médica, em termos de atividade extracurricular, se você fez serviço voluntário na área da saúde, o que eles esperam de você para o seu currículo? Isso também vale, gente, para residência. Eles avaliam a mesma coisa quando você vai fazer prova de residência. Então eles querem saber se você pode trabalhar em time, se você pode estar bem envolvido com pessoas, se você trabalha, se você trabalhou pago, fez algum trabalho pago voluntário durante o ensino médio ou durante a faculdade de medicina. Ideias para desenvolver trabalho, então testa a sua criatividade, as suas características de liderança, se você assumir alguma posição de responsabilidade, como chefiar algum grupo, alguma liga. Ou hobbies e interesse, não é só, não, para eles não importa, gente, que você só tenha estudado matemática, física, biologia. Importa também o que você faz fora da escola, se você tem hobbies, interesses, isso é interessante para eles. Então aqui é só mostrando para vocês o que seria o site UCASE, que é onde você faz a aplicação para a escola médica. E esse site, gente, é um site muito bom, que fala de todas as escolas médicas do Reino Unido, diz o que é que você precisa, quanto você vai gastar, dá dicas para economizar dinheiro, como aplicar. É um site passo a passo de como aplicar para fazer medicina no Reino Unido, que é esse Medical School Online. E esse outro site aqui, gente, ele explica, depois que você termina a escola médica, como eu já falei, você tem que fazer o Foundation Program. Ele explica o que é o Foundation Program, onde você pode fazer, porque você pode escolher o hospital. Assim, no Brasil a gente geralmente não pode também escolher os hospitais, algumas faculdades não, é obrigatório escolher só um hospital. Mas aqui não, você pode escolher o seu hospital que você quer fazer e você aplica para ele. Então, de acordo com as suas notas, com o seu desempenho durante a faculdade, você pode ficar num excelente hospital. Então, consequentemente, você vai ter um melhor treinamento e vai ser melhor pago, mais bem pago. Ou você pode ficar num hospitalzinho mais ruim, certo? De acordo com as suas notas. Você vai escolher 26 hospitais, em ordem de prioridade. Você pode ficar no primeiro ou você pode ficar no 23º, depende de você. Ok?
Então vamos lá, continuando. E nós? Onde é que nós brasileiros entramos? Ou qualquer outra pessoa que sejam do além-mar, né? O que precisa fazer para fazer medicina? Então, gente, primeiro a gente tem que ver a questão do visto. A gente não é britânico, não tem cidadania europeia, então a gente não pertence à área econômica europeia, então a gente precisa sim de visto para entrar. Nós brasileiros, se quisermos fazer residência aqui, nós temos que aplicar para um visto que se chama Tier 1, que é um visto para trabalhar permanentemente aqui no Reino Unido. Já que estudar aqui, estudar pós-medicina, ou seja, fazer Foundation Program e residência é trabalho. Então você vai aplicar para Tier 1. Eles também vão te acessar, eles vão querer saber se você, quanto à língua, se você vai ser capaz de acompanhar o inglês aqui. Então, como é que você pode provar que você fala inglês fluentemente? Se a sua escola tinha aulas em inglês, todas as aulas eram em inglês, ou 70% pelo menos. Se toda aula não foi dada em inglês, mas se você praticou medicina por muito tempo, se não me engano até 2 anos, num país que fala língua inglesa, e se você não tiver nenhuma dessas qualificações, você tem que fazer um exame de proficiência em língua inglesa, como eu fiz para vir para cá, que é o IELTS. No caso da Inglaterra, você só pode, do Reino Unido, eles só aceitam IELTS, não aceitam TOEFL. Ok? Gente, no Brasil, quando a gente forma em medicina, a gente recebe o CRM. Aqui eles recebem o GMC, que é o General Medical Council. Certo? Então, se você quer ser médico aqui, você tem que aplicar para fazer o GMC, para receber o seu GMC. Ok? Então, nós brasileiros podemos aplicar para ter o GMC? Podemos. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente não tem cidadania nem europeia nem da Suíça. Então, se a gente não está nessa qualificação de ser feito em faculdade na Europa ou na Suíça, ou na Inglaterra, certo? Então a gente tem que entrar num dessas outras quartos aqui. Então, como é que eu posso fazer medicina, como é que eu posso fazer residência no Reino Unido se eu não tive aulas dadas em inglês, não fiz na Europa e nem na Suíça? Então tem que fazer uma prova para provar que eu sou apto a estudar aqui. É uma prova chamada de PLAB, certo, gente? Que é uma prova que vai te testar a tua parte clínica, a tua parte de examinar paciente, de pegar histórico. A parte clínica é uma prova teórica e prática. E vai testar também a sua língua inglesa, claro. Certo? Outra maneira de você vir para cá é se você não quiser fazer o PLAB, se você for conseguir o financiamento de alguma agência que pague para você vir para cá. Porque, como eu já disse, quando você passa para o Foundation Program, você vai receber dinheiro, então isso é um trabalho. Mas você não quer fazer o PLAB, quer passar direto para a especialização, você pode tentar conseguir o financiamento de algum colégio, como o Royal College of Surgery, Royal College of Pediatrics e assim vai. Você pode fazer diretamente um membership exame. Olha, eu já fiz o internato no Brasil, que é o nosso Foundation Program, eu não quero mais fazer Foundation Program aí. Eu quero fazer direto o exame para ser especialista, para entrar direto em cirurgia, para entrar direto em neurocirurgia, pediatria. Então você pode fazer direto o exame da ordem, que é chamado de MRCP, ou você pode fazer elegibilidade para ver se você pode entrar como especialista. Por exemplo, eu terminei a faculdade no Brasil, comecei residência no Brasil, fiz 3 meses de neurologia, agora eu quero voltar e fazer neurologia aqui. Então eu já tenho alguma experiência em neurologia, então eu posso aplicar para especialista em neurologia também. Então tem essas 4 rotas. A rota mais usada geralmente é o PLAB, porque não é uma prova difícil, gente. Já vi a prova realmente são situações, são casos clínicos. O mais difícil realmente é o inglês. Se você tem um bom inglês, então não precisa se preocupar. Conseguir financiamento para você ver é muito difícil, e fazer a prova diretamente a prova de especialista também é bem difícil, mas nós conseguimos. Então você escolhe a melhor rota para você, certo? Ok. Continuando. Então, como eu já falei, tipo de trabalho que você vai ter aqui. Então quando você faz o PLAB, você vai trabalhar no Foundation Program para você ganhar a licença para trabalhar no Reino Unido. Você tem que fazer ou o Foundation Program ou, como eu já falei, passar direto para o treinamento de especialista. Ambos são pagos, certo? Só que entrar no Foundation Program, a gente não precisa fazer os 2 anos, a gente pode fazer só 1 ano deles, porque a gente já tem um internato no Brasil. Mas somente 5% das vagas são disponíveis para estudantes internacionais. Então a gente pode tentar o especialista direto. Continuando. Certo?
Então, como é que eu sei se eu preciso fazer o PLAB, gente? Então, quem é que precisa fazer o PLAB? Quem não é da Europa quem não é da Europa no geral, ou não formou numa escola da Europa, numa escola médica do Reino Unido em outro local, como a Austrália, por exemplo, eles aceitam. Se você não tem direitos da União Europeia, ou seja, se você não é cidadão europeu estudando no Brasil, por exemplo, e se você não tem financiamento de nenhum colégio, de nenhum financiamento no Reino Unido próprio, se você não tem uma pós-graduação que eles aceitem como um pré-requisito, do Brasil eles não aceitam nenhuma da gente, se você está apto a entrar como GP ou especialista, que é como eu já falei, fazer direto a prova de membership, nós brasileiros estamos. Então, primeiro vamos entender quanto é que custa fazer essas provas aqui, quanto é que custa fazer o PLAB, por exemplo. O PLAB é dividido em duas partes. A parte 1, que é quando você chega, você faz para receber a licença, e lá quando você termina a primeira especialização, como por exemplo cirurgia geral, primeira parte clínica, aí você vai fazer o PLAB 2. Custa em média 230 pounds, certo? Quem lembra aí, o pound é quase 5,50, né? A segunda, você já vai estar aqui trabalhando, já vai estar dinheiro, está mais tranquilo para pagar. São 840 pounds. É muito dinheiro. Certo? Então, que tipo de registro eu preciso, certo, gente? Então, o registro do PLAB, ele tem que saber se você é elegível para ele. Como é que eu vou saber se eu posso fazer o PLAB? Primeiro, tem que saber se eu estou dentro das regras que o Reino Unido exige. Então, como é que eu vou saber? Primeiro, se eu me formei numa escola médica reconhecida internacionalmente, certo? A sua escola tem que ser aceita pelo Reino Unido. No meu caso, a Universidade Federal do Cariri. Existe um portal internacional, que eu vou falar mais à frente, chamado IMED, que ela deve estar, certo? Ou World Portal of Medicine, se não me engano. Eu vou falar deles mais à frente. Certo? A gente também tem que provar que tem necessário conhecimento de inglês, tem a qualificação necessária. Eu vou detalhar um pouco mais à frente. Então, o que é que faz uma universidade, como eu já falei, ser elegível para ser conhecida internacionalmente? Primeiro, a gente tem que ter feito medicina alopática, não pode ter feito medicina homeopática. Nosso curso é alopatia. Tem que estar presente no The World Director of Medical School, que eu falei, IMED, ou no International Medical Education Director. Desculpa, esse aqui é o IMED, o outro The World Director of Medicine. Você tem que colocar os dados da sua escola, ela tem que aparecer lá, com o dado do coordenador, o telefone para contato, explicando quantos anos é o curso, a língua. Acesse esse portal que você vai ver. Certo? Do contrário, gente, não tem como você fazer medicina aqui, nem que seja para especialista. A escola tem que ser reconhecida. Aqui ele fala um pouco de como o que é que pode ser relevante para a instituição, ser relevante para ela estar lá. Ele diz que a gente tem que estar ciente que o programa de estudo tem que ter mais de 5.500 horas. Só é possível aplicar por isso e ter um período de maior de 3 anos. Então, por exemplo, o meu curso tem 6 anos e tem, se não me engano, 9.080 horas. Então, eu sou elegível para aplicar. Então, esse é o critério. Primeiro, a gente não pode estar envolvido num programa não pode ter feito um curso de medicina que 50% foi feito no exterior. Tem que ter feito no local, a não ser que seja no Reino Unido, claro. E não podemos estar envolvido num programa de fellowship que tenha pelo menos 25% das aulas como sendo aulas à distância, ok? Essa é outra característica. Só falando lá de novo, o nome do diretor é IMED, o World Director of Medical School, essa escola tem que estar. Ok, finalmente o PLAB. Então vamos falar basicamente do PLAB, que seria como é que eu posso fazer. Então vamos detalhar um pouco.